Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã. E nesse programa nós temos um propósito principal, que é levar até você o conhecimento das iniciativas bem-sucedidas que acontecem na nossa cidade, na nossa região, e que eventualmente venham a trazer uma melhora de vida e de condições para a nossa sociedade, para a comunidade como um todo. Eu tenho por hábito dizer nas minhas palestras, e se você não assistiu uma palestra minha, já está convidado, que nós devemos nos afastar o máximo possível das pessoas pessimistas. Nós devemos nos afastar daqueles que vivem reclamando da vida, de tudo que tem, e daqueles que só veem negatividade em todas as coisas. Só veem as coisas ruins, nunca enxergam as coisas boas. Infelizmente, isso é uma prática comum das pessoas. Olharem, só observarem as coisas ruins e costumam reclamar muito. Enquanto que, se nós pararmos para observar, as coisas boas, elas sempre são em muito maior número do que as coisas ruins que nos acontecem. Aliás, é a vida. A vida é feita de momentos bons e momentos ruins, de momentos alegres e momentos tristes, enfim, esse é o próprio da vida. Mas, normalmente, os momentos alegres, os momentos bons, são muito maiores do que os momentos tristes, do que os momentos ruins. Isso inclui também as coisas da nossa cidade. Nós temos muito mais coisas boas na nossa cidade do que coisas ruins. Claro que não é perfeita, claro que a nossa cidade não é perfeita, assim como nenhuma outra. Se me encontrar uma cidade perfeita, avise que eu quero mudar para lá. Todas as cidades, todos os lugares por onde nós formos, haverá algum tipo de defeito, de dificuldade, de problemas. Problemas surgem. Recentemente, conversando com um amigo, ele me contava que mora numa grande cidade com mais de 400 mil habitantes e que o fornecimento de água nessa cidade ele é escalonado. É 2 horas por dia em cada bairro. Então, inclusive nos bairros mais luxuosos da cidade, não é só na periferia, não. Então, cada bairro recebe o fornecimento de água por 2 horas no dia. Tem que guardar a água, tem que economizar o máximo, porque o fornecimento só acontecerá 24 horas depois. E isso aqui no estado de São Paulo, que é um dos principais estados da federação. Mas aqui na cidade de Tupã, dentre as inúmeras coisas boas que nós temos, em 2003 foi instalado aqui a Unesp Campus de Tupã. Em 2003, a Unesp chegou em Tupã, aumentando assim o número de faculdades, de universidades na nossa cidade e, consequentemente, abrindo portas para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, com um curso de administração. A experiência foi tão boa, tão bem sucedida, que em 2014 a Unesp passou a oferecer também o curso de engenharia em biosistemas. Também em 2014 foi iniciado um programa de pós-graduação e mestrado em agronegócio e desenvolvimento. E agora, em 2018, este programa de pós-graduação e mestrado foi ampliado para doutorado em agronegócio e desenvolvimento. A Unesp tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e um amplo trabalho de pesquisa. Recentemente, eu fui abordado por uns alunos, muito simpático por sinal, fazendo uma pesquisa de campo nas ruas da nossa cidade. Sinal de que o trabalho é bem feito e visa, como eu disse, a melhoria da nossa cidade. E abre um leque de oportunidade para os nossos jovens e os nossos adolescentes. Para falar um pouco sobre a Unesp e também sobre os projetos que levam a melhoria de vida para a sociedade, está conosco o professor doutor Raul Uribe, que é livre docente em irrigação e é o diretor da Caminhada e Corrida Unesp, o responsável por essa caminhada e corrida que acontecerá no próximo dia 24 de agosto. É isso, professor? Sim. Professor, um prazer, uma satisfação, em nome da TV Câmara e do Rotary Clube, recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vindo. João, eu agradeço enormemente o seu convite, é um prazer estar aqui, é um estúdio bonito, um ambiente agradável, de paz, de harmonia, né, de alegria. Um apresentador bonito e cheiroso.
Você estava comentando a sua fala inicial e eu lembrei de uma questão que eu ouvi uma vez, que falava que às vezes as pessoas têm uma síndrome que chama-se síndrome do olho de urubu, que é o seguinte, né? O urubu é uma ave, voa muito alto, né? Igual como outras aves também, né? Mas essa ave, ela só tem a capacidade de olhar para a carniça que está lá embaixo, né? Sim. Mesmo ela podendo estar lá em cima, podendo apreciar N paisagens com uma vista maravilhosa, igual como as águias, igual como os falcões, enfim, como outras aves. O urubu, ele insiste em somente olhar o que é ruim, né? O que está podre. Na verdade, o que interessa para ele, né? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco de olho de urubu. Mas aqui a gente não está com esse olho de urubu, né? Não, nós queremos ver coisas boas, falar de coisas boas. Exatamente. Professor. Eu agradeço, então, o seu convite aí para estar aqui e vamos conversar um pouco sobre os projetos. Vamos bater um papo bem gostoso. Primeiramente, nós queremos conhecê-lo um pouquinho melhor, né? Eu sei que você é natural da Colômbia. Sim. De que cidade, por favor? Eu nasci em Bogotá, Bogotá Colômbia, mesmo? Sim, na capital. Aliás, é uma cidade muito bonita. Muito bonita, já passou por muitos problemas, né? Uma crise muito forte de segurança na época aí da guerrilha e do narcotráfico, muito forte, né? Mas hoje é uma cidade muito segura, né? Uma sensação de segurança muito forte. Eu morei somente 8 meses lá, né? Nasci e fomos para Venezuela. Meus pais foram a trabalho. E morei a minha vida inteira na Venezuela. Então eu me considero de coração venezuelano. Mas em Caracas também, mesmo? Chegamos a Caracas e logo fomos para uma cidade capital de estado, né? Mas o país lá é pequeno comparado com o Brasil, então é uma capital de estado que fica a 4 horas de Caracas. Como certo? É o nome da cidade? Chama Barquisimeto, é capital do estado Lara. Lara. Uhum. Venezuela também, embora hoje tenha seus problemas lá, que não convém aqui nós comentarmos, mas também é um país muito agradável, né? Sim. Eu tive um tio que já faleceu alguns anos atrás e ele tinha alguns postos de gasolina lá na cidade de Caracas e ele também tinha uma joalheria num shopping center lá. Meu pai era Uribes. Olha só. Meu pai foi trabalhar em Caracas. Olha, se duvidar, os dois se conheceram, né? Meu tio morou muitos anos, vieram da Síria para o Brasil. Uma parte da família ficou na região de Sorocaba, onde, aliás, eu nasci. E esse tio, eu tenho um tio chamado Miguel Chaquian, que foi fundou inclusive a cidade de Porto Velho, em Rondônia, e o outro irmão seguiu para Venezuela, em Caracas, onde ficou até morrer. Sim. Ele gostava muito de lá. Naquela oportunidade, a Venezuela era um país muito avançado, né? Sim. A exploração do petróleo trouxe muito dinheiro e na década de 80 era uma potência, né? Em termos de PIB, em termos de indicadores. Tanto que muitas das coisas que tem até hoje foram feitas naquela época há 40 anos atrás, e ainda sobrevive. Né? Mas e lá na Venezuela, então? Você chegou lá bebezinho de colo. Sim. Criou-se, estudou lá? Estudei lá, fiz todos os meus estudos em primários. Escola pública ou em escola particular? Tudo, desde o pré até o final do colegial, eu estudei num colégio que é uma rede mundial chamada Colégio La Salle. Sim. Que é um colégio saiu da França, de um irmão chamado Juan Bautista de La Salle, né? Eu estudei toda a minha vida nesse colégio. E aí eu prestei o vestibular de lá, é um sistema parecido com o vestibular daqui do Brasil, e fui fazer engenharia agronômica. Então eu sou engenheiro agrônomo de formação, lá, estudei lá na Venezuela. E depois? Aí eu me formei e logo após a minha formatura, fiquei naquele inteirinho do que fazer, eu comecei a trabalhar lá, trabalhei para uma empresa ligada à cana-de-açúcar, certo? E posteriormente eu queria sair, viajar um pouco e encontrei com uma amiga que estava fazendo mestrado na época em Botucatu, na Unesp de Botucatu, na FCA, que é a Faculdade de Ciências Agronômicas. E ela me disse, Raul, por que você não vai lá fazer um estágio, arranjo para você um estágio? Isso foi no ano de 2001. E aí vim pela primeira vez para o Brasil, fiquei por 3 meses aqui no Brasil, fiz um estágio.
Gostou? Gostei muito do Brasil, aproveitei, já fiquei pro carnaval, né? Claro, claro. E o povo brasileiro é muito receptivo? Foi muito bom. Eu só me arrependo de ter vindo, eu vim em 2001, dezembro de 2001 até março de 2002, mais ou menos. Me arrependo de não ter ficado para a Copa de 2002, que foi, acho que, uma das últimas boas Copas do Brasil, né? Eu prestei a prova do mestrado, certo? E voltei para a Venezuela. Eu passei aqui no mestrado, prestei uma prova lá na Venezuela para poder concorrer a uma bolsa e, posteriormente, em 2003, eu voltei oficialmente para começar meus estudos de mestrado. Aí você já veio como aluno do mestrado? Como aluno do mestrado, certo? Muito bem, como mestrando. Como mestrando, exatamente. E você fez esse mestrado em que área? Na área de irrigação. De irrigação. É um programa lá na FCA. Tem vários programas de pós-graduação, um deles é o programa de irrigação e drenagem. Tá. Então você graduou-se na Venezuela, sim, mas começou o seu percurso de pós-graduação aqui no Brasil em 2003. Até então, até o mestrado, não sabia que eu me converter em um professor, né? Sempre gostei muito do campo, fui já agrônomo de campo, mas aí sempre tive uma veia para essa parte de docência, né? Na minha vida universitária eu fui monitor de disciplinas, gostava de ensinar, de tentar repassar um pouco do que eu sabia para os outros, sempre ajudei alguns professores, então talvez estava um pouco lá dentro, e quando comecei a fazer o mestrado, eu soube que o que eu queria ser era professor. Mas mesmo nessa área de docência, você tem um trabalho de campo, né? Sim, você faz um trabalho intenso de campo, pesquisa, inclusive. Com certeza, Então, você faz aquilo realmente que gosta, sim. ama a sua profissão. Com certeza. Muito bem. Aí você terminou o mestrado, já engatou o doutorado direto? Isso tudo em Botucatu? Tudo em Botucatu. Em 2005 eu terminei o mestrado. No mesmo dia que eu fiz a defesa do mestrado, saiu o resultado do doutorado. Então foram duas alegrias no mesmo dia, né? Ter concluído o mestrado e ter sido aprovado para o doutorado. Iniciei o doutorado em 2006, então, e fiz o doutorado até 2009. Em final de 2009, começo de 2010, eu defendi o doutorado, certo? Após isso, já em 2006, eu me mudei para Bauru com a minha namorada daquela época, que hoje é minha esposa, brasileira, nutricionista, certo? Nos conhecemos em Botucatu, ela também fez mestrado e doutorado em Rubião, que é outro campus da Unesp em Botucatu. Ela fazia mestrado e doutorado na pediatria, certo? Sim. E logo disso a gente já se mudou para Bauru e eu fui contratado numa universidade particular em Bauru, para montar um curso de engenharia agronômica lá, certo? Então, a universidade chama Universidade Sagrado Coração, a USC. Muito conhecida, tem mais de 60 anos de história, é uma universidade muito excelente universidade também. Sim. Então, o curso de engenharia agronômica que existe lá foi montado com muito esforço, né, por uma equipe de trabalho. Eu fui o primeiro coordenador do curso. Montamos a grade, todas as disciplinas, desenvolvemos uma fazenda experimental que não existia, enfim. E como você chegou na Unesp? Aí em 2014, em dezembro de 2014, chegou um e-mail um dia na minha caixa, ainda daqueles e-mails que você fica vinculados ao programa de pós-graduação. Sim. E falando que tinha um concurso aberto para disciplina de irrigação no campus de Tupã, certo? Já conhecia Tupã. Eu ia perguntar exatamente isso. Sim, tinha vindo a minha esposa, a vida é uma caixinha de surpresa, como eu disse, né? A minha esposa, em 2005, ela veio para Tupã para montar o curso de nutrição da ECFAP, que ainda existe, certo? Ela foi a pessoa que veio, fez todo o projeto pedagógico, recebeu a comissão do Ministério da Educação e trabalhou aqui em Tupã por mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, certo? Então eu já conhecia a Tupã. Quando eu recebi aquele e-mail, eu fiz a inscrição para o concurso, fui preparando toda a documentação, enfim, e vim prestar o concurso, o primeiro concurso que eu prestei na vida, o primeiro e único, graças a Deus, né? Na verdade, sim, muita expectativa, né, de passar e ser aprovado, devido à falta de experiência, né? Vim para tentar ver como era um concurso, né? Sim, perfeito. E aí, passei no concurso, né? Fui aprovado no concurso e em 2015, em julho de 2015, eu ingressei à Unesp como professor assistente.
Você veio para Tupã e aí, ficou? Aí vim para Tupã em 2015, por um ano eu fiquei rodando... Fazendo a ponte. Tupã, Bauru, meus filhos já estavam no meio da escola. Peraí, já está chegando nos filhos aí. Sim. Você casou? Vamos chegar uma lá. parte, Que anos você se casou? Eu me casei 2 vezes, com a mesma mulher. Primeiro me casei no civil em 2008 e em 2009 me casei no religioso, certo? E em 2011 chegou nosso primeiro filho, chamado Andrés, que hoje tem 8 anos. Um garoto muito amoroso, muito agradável, muito inteligente. E em 2013 chegou no segundo filho chamado Theo, que veio para arrebentar a boca do balão. Né? É aquele que é extremamente gracioso, descolado. Temos 2 filhos maravilhosos. Também, pelo que eu vi, o pai é amoroso, né? Você fala dos seus filhos com muito carinho. Sim. E o trabalho na Unesp aqui? Você começou em que área? Já direto na área de irrigação? Sim. Aliás, porque o concurso era para essa área, né? Sim, o concurso era para a disciplina de mecânica dos fluidos, né? Que é uma base de como que os fluidos se movimentam, e dentro dos fluidos estão os líquidos, e dentro dos líquidos está a água, e irrigação, né? Então, eu comecei em 2016, a ministrar a disciplina de mecânica dos fluidos, né? Naquele então, o curso estava chegando ao 4º semestre, certo? Que era o primeiro período no qual ia ser ministrada essa disciplina, e posteriormente chegou ao 7º semestre, que é onde se encontra a disciplina de irrigação. Hoje eu ministro essas 2 disciplinas, além disso uma disciplina chamada de máquinas agrícolas, máquinas e implementos agrícolas, e uma disciplina chamada bioenergia, que faz parte da minha linha de pesquisa aí com cana-de-açúcar e todo esse setor sucroenergético aí. Muito bom. Veja só, tudo isso aqui dentro de Tupã, hein? Sim, tudo isso aqui dentro de Tupã. Está muito próximo, é o que eu disse no início do programa. Está tão próximo de nós e muitas pessoas não sabem, não conhecem aquilo que nós temos. Sim, esses cursos, esses pós-graduação, mestrado, doutorado, dentro da nossa cidade. Sim. Né? Tem moços e moças que saem para tão longe para estudar e tem essa oportunidade aqui próximo. Nós temos iniciado há um tempo aí toda a Unesp de Tupã, a Unesp em geral, né, as universidades públicas, mas especificamente a Unesp, e especificamente nós aqui da FCE, que é o nome da nossa faculdade, Faculdade de Ciências e Engenharia, temos iniciado várias campanhas para tentar motivar as pessoas a quebrar esse paradigma de que a universidade pública é extremamente distante, sabe? Aquela história do que o vestibular é impossível, que é muito difícil entrar. Tem que estudar, é óbvio, claro que sim. Lógico, né? evidente. Mas temos excelentes oportunidades aqui. Hoje a universidade ela tem um sistema de apoio aos formados em escolas públicas. Então 50% das vagas do vestibular da Unesp vão exclusivamente para alunos que concluíram o ensino médio na escola pública. Isso para tirar um pouco daquele estigma que existia e que talvez não fosse um estigma e fosse uma realidade, de que somente entrava na Unesp ou nas universidades públicas estaduais paulistas o aluno que tinha condições de fazer um colégio muito bom e cursinho e tudo essas mais. Coisas todas. Que por sinal também tem um programa de cursinho, chama 180 graus, aqui na Unesp, que é aberto para a população. Eu anotei aqui, ia perguntar do 180 graus. Você fez uma pesquisa muito boa, então, que atende a população em geral e que é um cursinho que prepara não só para o vestibular de Tupã da Unesp, mas para qualquer vestibular. Sim. Isso de forma gratuita. De forma gratuita, claro. Isso sim. é muito bom, isso é muito bom. Sim. E tem gente aqui em Tupã que ainda hoje, sempre que a gente vai se incorporando um pouco mais na vida tupaense e vai conhecendo pessoas, pergunta, onde você trabalha? Eu trabalho na Unesp. Tem Unesp aqui em Tupã, né? A gente já está há 16 anos, né? Por sinal, agora dia 18 de agosto, a Unesp faz 16 anos aqui no município, e tem gente que ainda não sabe que tem Unesp, tem gente que não sabe que a Unesp é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, considerada
5 melhores, tem vários rankings aí, mas a gente sempre diz que estamos dentro das 5 melhores do Brasil, certo? Dentro das melhores da América Latina, com índices muito bons. E a Unesp recebe alunos de diversas partes do país, né? Sim. Nós temos no curso de administração, que já é um curso conceituado e já muito mais firme, digamos assim, pelo tempo, né? Tem alunos de todo o Brasil. O curso de Engenharia de Biosistemas, mesmo sendo um curso novo, uma profissão nova, são 2 desafios, né? O desafio de trazer um curso novo para a cidade e trazer uma profissão nova para o Brasil. O curso de Engenharia de Biosistemas de Tupã, da Unesp de Tupã, é o 3º curso do Brasil. Existe um curso na USP em Pirassununga, um curso de Engenharia de Biosistemas na Universidade de Campina Grande, um campus chamado SUME, no Nordeste, e o 3º foi o nosso, onde tem mais um em Avaré, no IFESP de Avaré, e tem umas pós-graduações, tem um curso similar em Minas, eu acredito que é. Então, são vários desafios, e em nosso curso já temos alunos de várias regiões, de vários estados, de Minas, de cidades do estado de São Paulo em geral, da capital. Isso valoriza tanto a Unesp quanto a nossa cidade, não é verdade? Claro. Isso traz uma diversidade muito importante. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e a nossa conversa está muito boa, está fluindo muito bem. Faremos um breve intervalo e no segundo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre a Unesp e sobre a 4ª corrida e caminhada da Unesp que acontecerá no mês de agosto. Até já!